Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje falaremos sobre um tema que está gerando polêmica em todo o Brasil. Afinal de contas, existem professores que se aproveitam da autoridade que possuem em sala de aula para repassar ideologia política para alunos? Bom, para abordar o assunto, convidamos o advogado, procurador do Estado de São Paulo e autor do projeto Escola Sem Partido, doutor Miguel Najib. Primeiramente, doutor, gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui no programa, é uma satisfação. Nós já havíamos tentado contato em outras oportunidades, não foi possível, mas hoje, graças a Deus, o senhor está aqui. Eu acho que é um tema importante e merece esse espaço que a mídia está dando. Seja bem-vindo ao Sala de Entrevistas. Muito obrigado, Heber. É um prazer estar aqui falando com você, com a sua audiência. E realmente sobre um tema tão importante como é o problema do uso político, ideológico e partidário do sistema educacional e também a solução que o nosso movimento, o Escola Sem Partido, está propondo para acabar com esse problema. Como é que o senhor despertou para esse tema, doutor? Bem, em determinado momento da minha vida eu me dei conta de que havia sido vítima de doutrinação política, ideológica e partidária na condição de estudante. Como pai, eu tenho 4 filhos, eu vi que os meus filhos também passaram por essa experiência. E filhos de meus amigos também estavam passando por essa experiência. Então eu acabei percebendo, até pela leitura de livros didáticos, artigos de jornal, que este era um problema sistêmico, que não era uma experiência só minha, era uma experiência compartilhada por muita gente que eu conheço. E comecei a me aprofundar no estudo dessa matéria e tal. Um dia, a minha filha mais nova, que na época tinha 14 anos de idade, chegou da escola contando que o seu professor de História havia comparado Che Guevara a São Francisco de Assis, que é um dos santos mais queridos, mais amados da Igreja Católica. Que tem uma ligação com animais e tal. A questão é a seguinte, ele usou essa comparação para glamorizar ainda mais a imagem do garoto propaganda do comunismo. Eu fiquei muito aborrecido com aquilo, escrevi uma carta aberta a esse professor, imprimi algumas centenas de exemplares e fui até o estacionamento da escola. Distribuí uma carta aberta para cada pai que chegava, né, denunciando o uso político e partidário da escola. Isso foi em 2003, em setembro de 2003. Nós estávamos aí no começo da era Lula, mas isso já vinha. O problema da doutrinação, Heber, na verdade, começou na década de 80 do século passado. Isso começou em algumas universidades de São Paulo, na PUC, na USP, na Unicamp, e depois se espalhou pelo Brasil, né? O objetivo, evidentemente, é o de formar militância, usar o sistema educacional para formar militância a favor desse ou de alguns partidos políticos. O senhor acha que não é uma atitude involuntária, então? Há um propósito por detrás disso? Não há nada de espontâneo nisso, nada de espontâneo. É uma ação intencional que vem sendo promovida por alguns partidos políticos, como eu disse, desde a década de 80 do século passado. Bom, e o que a gente pode fazer, ou o que o senhor pretende fazer para que essa situação seja barrada no Brasil? Porque passados aí mais de 10 anos, o senhor me disse que foi em 2003, se não me falha a memória, passaram-se aí 14 anos dessa situação. De lá para cá, o Escola Sem Partido vem ganhando força e hoje repercute em todo o Brasil. Professores, sindicalistas, eles acusam que é inconstitucional, um projeto inconstitucional e que tenta criminalizar o professor. O que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto? Bom, evidentemente, isto é absolutamente improcedente, como se diz na internet, é chororô de gente que não tem argumento contra a Escola Sem Partido. Não é inconstitucional? Eu desafio qualquer pessoa a demonstrar a inconstitucionalidade do projeto. O projeto consiste basicamente no seguinte, Heber, ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os 6 deveres do professor, né? Que deveres são esses? Primeiro dever, diz o seguinte, o projeto: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses ou preferências políticas, ideológicas, religiosas, morais ou partidárias. Primeiro dever do professor, não pode se aproveitar do fato do estudante ser obrigado a escutar o seu discurso para tentar promover os seus próprios interesses ou as suas próprias preferências políticas, partidárias, morais, religiosas inclusive. Segundo dever do professor, não favorecer, não prejudicar ou constranger os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou morais ou da falta delas. Será que essa regra é inconstitucional? Será que a Constituição garante aos professores o direito de prejudicar os alunos que deles discordam? Em matéria de religião, de moralidade, de preferência político-partidária?
Evidentemente que não. O projeto só seria inconstitucional se o professor tivesse o direito de praticar as condutas que o projeto proíbe. Mas, na verdade, o professor não tem jamais e nem poderá ter o direito de praticar essas condutas. Terceiro dever do professor, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Para se dizer que esse dever é inconstitucional, você tem que reconhecer que a Constituição garante ao professor o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Quarto dever do professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Este dever do professor é uma decorrência de uma regra constitucional que assegura ao aluno a liberdade de aprender. A liberdade de aprender dá ao estudante o direito a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pela ação dos seus professores. Então, o professor, ao tratar de uma questão controvertida da sua área, da sua disciplina, ele deve apresentar aos alunos os dois lados. Se houver dois, ou então as principais correntes, as principais teorias. Isso é um direito que decorre da Constituição. Quem é que vai dizer que esse dever é inconstitucional? Quinto dever do professor, respeitar o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Isso está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil. O artigo 12 da Convenção diz assim: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu desafio qualquer pessoa a dizer que essa regra é inconstitucional. Quer dizer, a Convenção, um Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, garante aos pais o direito sobre a educação religiosa e moral de seus filhos. O nosso projeto repete essa regra, dizendo que o professor é obrigado a respeitar o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O Escola Sem Partido seria apenas um lembrete do que seriam os direitos e os deveres dos professores? Exato, nada mais do que isto, nada mais do que isso. É um cartaz na sala de aula, sendo que os 6 deveres do professor já existem. É apenas, efetivamente, para explicitar a existência desses deveres e publicizar, para que tanto os alunos como os próprios professores, que também foram vítimas de doutrinação. Olha, é importante deixar claro isso. Não há professor que não tenha sido antes aluno. E como aluno, esse professor possivelmente também foi vítima de doutrinação. Ele aprendeu com os seus professores a esse tipo de comportamento em sala de aula. E por isso repete. Quer dizer, a doutrinação, Heber, é um comportamento que se naturalizou no sistema educacional. Porque o aluno entra na escola hoje com 4, 5 anos de idade. E desde o começo da sua vida escolar, ele se acostuma a ver professores fazendo pregação política, religiosa e partidária em sala de aula. Né? Ele se acostuma com aquilo, ele acha que aquilo é normal. Mas aquilo é ilegal, isso é inconstitucional. E é preciso restabelecer o respeito à Constituição dentro da sala de aula. Algumas pessoas dizem que é uma pegadinha o projeto Escola Sem Partido, que na verdade ele tenta, se diz, né? Vamos tentar barrar a ideologia ou o ensinamento de ideologias políticas dentro da sala de aula, mas que na verdade seria algo que prega justamente ao contrário, ou seja, ideologia política de esquerda não, vamos passar a ideologia política de direita em sala de aula. O senhor refuta esse tipo de acusação? Eu não apenas refuto, como desafio qualquer pessoa a demonstrar, com base no texto do projeto, que ele não é 100% sem partido. Que ele não é, de fato, um projeto sem partido. Desafio. Isto não significa, primeiro, que ele não contrarie interesses partidários. Ele contraria interesses de partidos que hoje se apoderaram da máquina do Estado, do sistema educacional. Partidos, sobretudo de esquerda, que estão hoje tirando proveito da doutrinação em sala de aula. Então, o projeto é sem partido, mas ele fere interesses de partidos que estão usando a máquina o sistema educacional do Estado. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o projeto Escola Sem Partido, ele não é um projeto não ideológico. Ele é um projeto ideológico, assim como a Constituição também o é. A Constituição Federal é um documento ideológico. Quando uma Constituição, como o caso é a nossa Constituição, garante, por exemplo, a liberdade de consciência e de crença, isso é uma escolha ideológica. Nos países comunistas não existe liberdade de consciência e de crença. Nas teocracias também não existe liberdade de consciência e de crença. Quando a Constituição Federal garante o pluralismo de ideias
e garante a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, isto também é uma escolha ideológica. Não existe, por exemplo, neutralidade do Estado em Cuba. Não existe neutralidade do Estado na Coreia do Norte. Lá, o partido e o Estado se confundem. Não é? Então, o nosso projeto é ideológico, porque a Constituição também é ideológica. A Constituição é um documento essencialmente ideológico, mas ele foi feito por quem tinha o poder de fazer, que era o poder constituinte. O senhor esperava essa repercussão toda no Brasil? O senhor acreditava que o projeto fosse tomar esse tamanho todo que tomou hoje em dia? Não. Para mim, olha, bem, eu sempre tive a esperança de que isso fosse acontecer, mas eu me surpreendi muito com a rapidez como isso aconteceu. Embora, veja bem, o nosso movimento existe, como eu disse, desde 2004. Em 2004, nós criamos uma página na internet, sobretudo com o objetivo de documentar episódios de doutrinação. E em 2014, nós elaboramos a primeira versão do anteprojeto de lei que hoje vem sendo apresentado em todo o país, né? E de 2014 para cá, houve um aumento vertiginoso, uma coisa inacreditável. Eu atribuo isso à providência divina. É Deus que está ajudando a gente a disseminar conhecimento sobre o problema da doutrinação e sobre a solução que o nosso movimento apresenta para pôr fim a essa praga que está dizimando a educação brasileira, está fazendo um mal terrível à educação brasileira, basta ver os índices de aproveitamento dos nossos alunos, né? Está fazendo um mal terrível às famílias, criando conflito entre pais e filhos, o que é muito sério, a gente pode falar disso. Tem relatos, né? Muitos. É doloroso ver o tipo de problema que os pais estão vivenciando com seus filhos em razão da influência de professores. E está fazendo um mal imenso também à democracia. Por quê, doutor? Porque quando você aparelha o sistema de ensino em proveito de um determinado partido, você desequilibra o jogo político em favor desse partido. Isso é uma fraude ao regime democrático. O regime democrático pressupõe a neutralidade do Estado. A máquina do Estado não pode ser usada para favorecer ou prejudicar um determinado grupo que disputa o poder na sociedade. Então nós temos essa realidade que está, como eu disse, asfixiando a democracia brasileira, está causando um dano terrível às famílias e também ao estudante, porque afinal de contas ele não aprende aquilo que tem que aprender. Muito bem, meu convidado de hoje, ele é advogado, procurador do Estado de São Paulo e autor do projeto Escola Sem Partido, Miguel Najib, que fala sobre esse projeto que de fato vem repercutindo muito em todo o Brasil e vem despertando a ira, isso mesmo, a ira, principalmente de professores ligados a sindicatos, inclusive por cidades onde o doutor Miguel Najib vai passando, muitos protestos são realizados e daqui a pouquinho ele pode até falar um pouco mais sobre esse assunto. Nós voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa. Escola Sem Partido é o tema de hoje do Sala de Entrevistas. Estamos de volta. Hoje o tema do programa é Escola Sem Partido. Meu convidado, autor do projeto, procurador do Estado de São Paulo, advogado, doutor Miguel Najib. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Escola Sem Partido não tira a soberania do professor dentro da sala de aula? O professor não é soberano na sala de aula. Não? O professor, não, em hipótese alguma. O professor é um servidor público, né? E assim como eu sou um servidor público. E o servidor público, ele tem, como todo profissional, tem limites que ele é obrigado a observar, né? Só para dar um exemplo, né? O Estatuto do Servidor Público Civil da União, que é o regime jurídico, a lei do regime jurídico único do servidor da União, tem um artigo que diz o seguinte: é vedado ao servidor promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Essa é uma lei, é uma regra tradicionalíssima no direito administrativo brasileiro. Existem vários estados, vários municípios contêm nas suas leis sobre servidores públicos dispositivos análogos
que proíbem o servidor público de usar o espaço da repartição para ficar promovendo os seus interesses, não é? Ou então atacando desafetos políticos, favorecendo os seus aliados. Então não existe soberania dentro da sala de aula. O professor, o que a Constituição garante ao professor é a liberdade de cátedra, é a liberdade de ensinar. Ou seja, a liberdade de transmitir aos seus alunos o conteúdo, um determinado conteúdo. Um conteúdo para o qual ele está habilitado profissionalmente. Ou seja, o que foge do conhecimento científico não é responsabilidade do professor. Exatamente. Ninguém é obrigado a escutar uma pessoa a falar sobre qualquer assunto. Nenhum estudante pode ser obrigado, compelido, a escutar os seus professores a dissertar sobre, digamos, novela, futebol, gastronomia, cinema, literatura. Não. O estudante ele é obrigado a ouvir o professor falar. Sobre o quê? Sobre a matéria da disciplina. Porque o professor é uma autoridade naquele assunto. E aí sim o Estado dá a ele o direito de ser ouvido pelos seus alunos. Agora, um professor entrar na sala de aula, né, dirigir-se a uma audiência cativa, estudantes que são obrigados a escutar o discurso do professor, e começar a falar sobre qualquer assunto, onde já se viu uma coisa dessas, né? Isso é inconcebível. Por que é inconcebível? Porque isso violaria a liberdade de consciência e de crença dos alunos, que é uma garantia prevista na Constituição. A Constituição diz que a liberdade de consciência e de crença é inviolável. E o estudante na sala de aula, se ele for obrigado a escutar os seus professores discursarem sobre qualquer assunto, evidentemente a liberdade de consciência e de crença dele vai ser letra morta, não é? Imagine, por exemplo, não precisa ir muito longe, um professor católico ou evangélico que usasse as suas aulas para fazer catequese, né, para pregar a sua religião. É evidente que, nesse caso, a liberdade de crença dos alunos seria violada. Da mesma forma, vamos inverter agora o exemplo. Um professor ateu que se utilizasse das suas aulas para fazer discursos antirreligiosos. Da mesma maneira, a liberdade de crença dos alunos, dos crentes, seria violada, porque esse professor estaria forçando os alunos a escutar o seu discurso. Então, não existe soberania. O que o professor, a liberdade que ele desfruta e está na Constituição, é a liberdade de cátedra, é a liberdade de ensinar, que não se confunde com a liberdade de expressão. É importante dizer isso, não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade acadêmica, da atividade docente, perdão. Por que não existe? O que é liberdade de expressão, gente? Liberdade de expressão é a liberdade que se exerce no Facebook. Você fala qualquer coisa sobre qualquer assunto, não é? Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não teria que dar aula. Ele poderia passar o tempo todo de todas as aulas falando sobre qualquer assunto. Repito, futebol, cinema, gastronomia, novela. Isto é liberdade de expressão, né? Mas, evidentemente, se o professor tivesse essa liberdade, não existiria escola, não existiria liberdade de consciência e de crença. E é justamente, eu chamo essa confusão entre liberdade de ensinar, prevista na Constituição, e liberdade de expressão, eu chamo disso de o flagelo da educação brasileira. É uma confusão que tem feito um mal imenso ao Brasil e à educação. Bom, recentemente, o Escola Sem Partido isso daí foi manchete nos grandes portais do Brasil, foi o responsável por uma ação na Justiça que envolveu a redação do Enem, que supostamente incitaria seus simpatizantes a violar os direitos humanos. O Escola Sem Partido, de fato, incita seus simpatizantes a violar os direitos humanos? E o que, de fato, aconteceu nessa situação envolvendo o Enem? É uma manobra do Escola Sem Partido? É uma manobra do Enem, é uma manobra do governo, né? Na verdade, eu acho até que é uma ação fraudulenta por parte do INEP. O INEP é uma autarquia federal responsável pela aplicação do Enem. E o edital do Enem, feito pelo INEP, prevê a atribuição de nota 0 às redações que, aspas, desrespeitarem os direitos humanos. Bem, em primeiro lugar, ninguém pode ser obrigado a dizer o que não pensa para poder entrar numa universidade. Né? As pessoas podem ser punidas por aquilo que fazem, não pelo que pensam. Emitir uma opinião é um direito humano.
Dar uma opinião a respeito de um determinado assunto está previsto, isso é uma liberdade de expressão, é direito à livre manifestação do pensamento. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, não se trata no Enem, né, no edital do Enem, de respeito a direitos humanos coisíssima nenhuma. O edital do Enem não exige do estudante, do candidato, nem dos corretores, nenhum conhecimento sobre a legislação brasileira relativa aos direitos humanos. Na verdade, o que o Enem chama de direitos humanos, de respeito aos direitos humanos, é respeito ao politicamente correto. E nós demonstramos isso na petição inicial. Depois eu posso mostrar para vocês aqui a maneira como os sites, alguns especialistas em Enem, os conselhos que são dados aos alunos, aos candidatos, para a prova de redação. Então eles dizem, olha, não emita opiniões radicais, não pareça intolerante, evite opiniões muito politicamente incorretas. Então, na verdade, não se trata de respeito aos direitos humanos. O que eles querem é que o estudante não seja politicamente incorreto. Isto é uma violação, gente, gravíssima à liberdade de expressão, ao direito à livre manifestação do pensamento, que é também, repito, um direito humano. Então, o que o Enem fez, tanto é que por 2-1 nós ganhamos agora no Tribunal Regional Federal. Certamente essa matéria vai ao Supremo Tribunal. Nós vamos defender o ponto de vista que nós estamos defendendo na ação civil pública. E eu fico muito feliz porque, ganhando ou perdendo, essa discussão foi levantada. Bom, então, né? Seria o caso de uma frase de um amigo meu que sempre brinca que não sou ditador, apenas não gosto que discordem das minhas ideias, é mais ou menos por aí? Exatamente. No fundo, esta regra do Enem dava um poder praticamente absoluto aos corretores, né, de dizerem a posteriori, sempre depois da prova, aquilo que caracteriza ou não violação de direitos humanos. Isso poderia zerar o candidato? Não, exatamente. A prova de redação é a mais importante do Enem. Lógico, né? E o edital previa a atribuição de nota 0 a essas provas que desrespeitassem os direitos humanos. Agora veja bem, né? Vamos lá. Nós sabemos que o direito à vida é um direito humano, desde a concepção, está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Né? O direito à vida, e a vida começa na concepção. Então, de acordo com essa regra, uma candidata ou um candidato que defendesse o aborto na sua redação, por alguma razão, teria que tirar nota 0. Está fora. Teria que ser, mas eu duvido que os corretores do Enem fossem desclassificar um candidato, fossem atribuir nota 0 a um candidato que desrespeitasse, que defendesse o aborto. Porque é o pensamento deles. Porque é o politicamente correto. É o politicamente Porque correto. defender o aborto é politicamente correto. Entendi. Embora seja contrário aos direitos humanos. Veja o paradoxo. É paradoxal. Né? É paradoxal, mas por isso é que eu digo, essa regra do Enem é fraudulenta. Mostra uma tremenda má-fé, ou uma ignorância absolutamente absurda, né? Com relação ao conteúdo daquilo que eles estão fazendo, ou então má-fé mesmo. Bom, e em Brasília? A que pé anda essa situação? Eu sei que o projeto está tramitando no Senado, está tramitando na Câmara, já tivemos discussões acaloradas, inclusive vi um vídeo, quando me preparava para entrevistá-lo, doutor, de um símbolo do Escola Sem Partido, que é uma professora de Chapecó, uma jovem professora, Ana Carolina Campanholo, se não me falha a memória, se o senhor me corrija se eu estiver errado, ela foi até Brasília, falou do caso dela, um caso emblemático, né? Talvez no restante do Brasil, mas em Santa Catarina, onde está sendo gravado o programa, muito forte. A Universidade do Estado de Santa Catarina entrou num conflito gigantesco com a Ana Carolina. Que pé anda essa situação lá em Brasília, doutor? O projeto de fato está caminhando, está avançando pelos corredores tanto do Congresso como do Senado? Em Brasília foi criada na Câmara dos Deputados uma comissão especial para tratar exclusivamente do Escola Sem Partido e alguns projetos de lei que tratam de matéria conexa. O senhor é persona não grata no Congresso, doutor? Não, eu tenho tido assim uma acolhida muito positiva por parte dos deputados, desses membros da comissão. Eu tenho quase certeza que o nosso projeto vai passar na comissão especial, não é? E agora, provavelmente, o parecer do relator deve ser apresentado agora até final de novembro, acredito eu. E depois ele será votado, o parecer, o relatório vai ser votado, acredito que vai ser aprovado na comissão, e teoricamente o projeto já poderia seguir direto para o Senado.
Se ele passar na Câmara, se ele passar nessa comissão, porque a comissão ela tem, como se diz, o pronunciamento dela é terminativo, não é? A menos que haja recurso para o plenário. Por parte lá dos deputados, exige-se lá um determinado quórum para que haja um recurso para o plenário da Câmara. E essa possibilidade também é bem existe forte, concretamente, né? Porque a esquerda não vai aceitar a aprovação do projeto. A esquerda, eu falo, o PT, o PSOL, o PCdoB, que são os partidos que são inimigos declarados do Escola Sem Partido. Eles lucram com a doutrinação. Não, eles são não só aqueles que promovem a doutrinação, como aqueles que dela se beneficiam. Né? Então, eles, claro, são contra a Escola Sem Partido. Então, eles certamente recorrerão para a Câmara, para o plenário, e aí haverá certamente uma batalha política lá. Eu não sei muito bem como é que vai ser, mas vamos um passo de cada vez. Com relação à Ana Caroline Campagnolo, que você mencionou, né? A Ana esteve, de fato, na comissão, prestou um depoimento importantíssimo. O caso da Ana é emblemático e a Ana é, sim, um símbolo, né, para o Escola Sem Partido. Ela foi vítima de um assédio por parte de sua professora, de uma professora. A professora, ela foi humilhada pela professora em sala de aula, foi perseguida pela professora, e por razões religiosas e ideológicas, por ser cristã, por manifestar a sua crença, não em sala de aula. A Ana jamais impôs ou tentou, de algum modo, forçar a barra dentro da sala de aula para fazer qualquer tipo de evangelização, o que seja. Não. Ela sempre foi uma pessoa absolutamente comedida. Acontece que no Facebook, nas suas redes sociais, ela se manifestava. O que fez a professora? Foi até lá, foi xeretar na vida particular dela, na atividade pública, e começou, não gostou do que viu, não é? Essa professora, uma feminista, não gostou do que viu e passou a perseguir. Ela era orientadora, se não me falha a memória? Orientadora. E agora o que aconteceu? A Ana está movendo uma ação de reparação de danos morais contra essa professora. Pela última informação que eu tive, está em segredo de justiça agora, o caso entrou em segredo. Sim, o caso entrou em segredo de justiça, exatamente. Tá bom. Doutor, talvez o senhor em redacional não teve essa oportunidade, já vi outras entrevistas, inclusive, do senhor, mas eu quero abrir aqui um espaço de alguns segundos para o senhor se pronunciar a pais e pessoas que ainda têm dúvidas do Escola Sem Partido, para que essas pessoas, o senhor possa ter a chance de apresentar um pouco melhor, com pouquíssimo tempo, o que seria esse projeto. Por favor, fique à vontade. Bem, olha, o projeto Escola Sem Partido é tudo isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. É muito importante, é uma iniciativa que precisa ser conhecida. As famílias devem procurar se informar, em primeiro lugar, sobre o problema da doutrinação nas escolas. É um problema que afeta diretamente a família, afeta os nossos filhos, os nossos netos, e é um problema que precisa ser enfrentado. Nós não podemos colocar essa sujeira embaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. E eu tenho certeza, e eu acredito que você que está nos ouvindo aí também vai chegar a essa conclusão, que a solução que o Movimento Escola Sem Partido está propondo para pôr fim a este abuso que é a doutrinação, o uso político, ideológico e partidário do sistema educacional, é a melhor de todas as soluções que poderiam ser criadas. É a menos invasiva de todas. É uma solução que se baseia numa coisa chamada informação. Nós estamos simplesmente levando ao conhecimento dos alunos, dos estudantes, que são a parte mais fraca na relação entre professor e estudante, o lado mais fraco é o aluno. Nós queremos levar ao conhecimento desse aluno essa informação sobre a existência dos deveres do professor, para que o estudante saiba que tem direito de não ser doutrinado pelos seus professores. Porque esse estudante um dia também vai ser professor. E aí ele, sendo professor, respeitará também o direito, saberá respeitar o direito dos seus estudantes, dos seus alunos. Então, é muito importante, eu peço a você que está nos ouvindo, conheça a Escola Sem Partido. Nós temos uma página no Facebook com 150 mil seguidores, eu estou muito contente com isso. Não é muito, mas já é bastante para nós. Então, conheça a nossa página, é o Escola Sem Partido Oficial no Facebook, e temos duas páginas na internet. É o www.escolasempartido, que é a parte, www.escolasempartido.org, que é a página do movimento,
e o www.programaescolasempartido.org, que é a página do nosso projeto de lei. Então conheçam a nossa página, informem-se sobre o problema da doutrinação e entrem em contato com a gente vai ter o maior prazer em responder. Dr. Miguel Najib, que honra recebê-lo aqui. Foi um prazer. Prazer foi meu, Weber. Eu agradeço muito o convite. Tá bom. Escola Sem Partido foi o tema de hoje do nosso programa. Semana que vem voltaremos com um outro convidado e um outro tema. Tchau.